Hey, Brainstormer! Tudo bom com você? Hoje tem aula, né? Uma boa era pra ela ter ido ontem, mas eu tive problema de agenda, daí não deu tempo de gravar a sua aula. Acontece às vezes, minha agenda ainda tá meio bagunçada, mas tendência é que melhore muito, muito em breve e as coisas fiquem perfeitas no lugar. Olha que legal, dá pra me ver ali, ó. Ali, ó, eu falo ali, ó. E aí? Recado, se você ainda não entrou no Slack, entra no Slack. Pelo amor de tudo que for mais importante pra você. Porque o Slack tá mó divertido, vou até tá mostrando o Slack. Porque no Slack a gente tá conseguindo conversar direito, vai ter desafio no Slack e vocês vão poder conversar com vocês mesmos e fazer amigos se vocês quiserem. Se não quiserem, tudo bem, não precisa fazer amigos. Mas se quiserem, é uma boa. Porque é uma boa praticar inglês com alguém no seu nível. Por que eu falo isso? Porque é super difícil pra eu achar alguém no meu nível pra praticar inglês, preciso fazer amigo com. Preciso fazer amigo, louca. Traduzindo inglês na cabeça dela. Eu preciso virar amiga de gringos pra eu conseguir usar inglês no meu nível. E é triste isso, porque eu não sou uma pessoa muito sociável. Então, aproveita pra conversar com o coleguinha em inglês, meu. Pratica inglês. É importante praticar inglês. É importante se cercar de inglês se você quiser aprender. Se você tiver de boinha só, indo na miúda, numa boa, nem precisa de tudo isso. Mas se você tiver a fim de aprender o mais rápido possível, se cerca de inglês e pergunta quando você tiver dúvida. É simples assim. Então, nós vamos fazer a música I'm Yours, do Jason Mars. O Mars. Não sei como é que fala o nome desse cara, o R tá no lugar errado. Sempre achei isso. A música quem pediu foi o Emanuel. O Dani também pediu uma música. Só que a música do Dani vai ser depois da do Emanuel, porque a música do Dani é Beatles e como já foi uma música bem velha, tipo da Gloria Gaynor no começo, eu quero uma música mais nova agora pra depois ir pra outra música velha. E aí, se você quiser música também, se você quiser uma música em específico, é só pedir que é nós, a gente faz. E vamos começar a entender a música, porque é uma boa, né? Então, só pra te lembrar, a gente vai entender o que a música quer dizer, depois a gente vai pegar a parte de pronúncia da música. E é importante tudo isso nessa ordem, porque é importante você saber o que você tá falando, porque senão é uma repetição vazia. Repetição vazia é a mesma coisa que nada, e nada é nada. Então é melhor ficar com nada do que perder o tempo, entendeu? Por isso que a gente faz assim. Então, vamos lá. A gente tem aqui um I'm yours, logo de cara. I am, a gente sabe que é I com o am, ou seja, eu sou ou eu estou. E a gente tem o yours aqui, que é um you com um S. Um your com um S. Vamos descobrir que raios é isso aí. Cadê o Photoshop? O Photoshop tá aqui. Então, se liga só. A gente tem possessivo, certo? Deixa eu dar um espacinho maior, porque se alguém for imprimir, a sangria já tá feita. Possessives. Tá bom, nós temos os possessivos, que são chamados de possessives. E deixa eu trazer o troço pra cá, porque eu sei que eu tô aparecendo aqui assim em algum lugar, eu não sei exatamente onde, mas a ideia é que eu não fique em cima do que eu vou escrever. Então, o que acontece aí com os possessives? A gente é ótimo. A gente tem dois tipos deles. A gente tem os normais. Como assim os normais, Joana? A gente tem aqueles lá que você já sabe, eu acho. Se você não sabe, você vai aprender agora. Mas talvez você já saiba eles, porque eles são os mais, entre aspas, comuns, vamos chamar assim. Então a gente tem my, your, his, her, its, our e their. E eu vou ser muito boazinha, eu vou fazer assim, ó. O my serve pra I, o your serve pra you, o his serve pra he, o her serve pra she, o it serve pra it, o our serve pra we e o their serve pra they. Tá bom. Então, o que acontece com esses moços aqui? Esses caras sempre vão indicar posse, ok? Então, por exemplo, se eu for falar que eu gosto da minha gata, eu vou falar I like, eu gosto, minha, my cat. I like my cat. Se eu gostar da sua gata, eu vou falar I like your cat. Beleza? Então, cada pessoa tem um possessivo para chamar de seu. Da hora. Já que cada pessoa tem um possessivo para chamar de seu, qual é a diferença desse cara para esse cara aqui da música, né? Porque
se eu vou usar esses caras aqui como posse, porque que eu tenho uns outros também. Se liga nisso daqui. Esses caras aqui, qual que é a forma que a gente vai usar eles? A gente vai colocar eles antes do que é possuído. Então, se eu for falar que ela bebeu o seu café, vou escrever isso daqui. Então, tô falando aqui que ela bebeu o seu café. Se liga só. Em inglês, característica vem antes do que tem a característica, certo? Então, se a gente vai falar gato gordo, a gente fala gordo gato em inglês, certo? Tendo isso em consideração, se liga nisso daqui. Se eu tô colocando esse your aqui, você concorda comigo que ele tá servindo como uma característica do café? Porque ela não bebeu qualquer café, ela bebeu o seu. Então, esse café é um café que não é qualquer um, é seu. Então, esse daqui funciona como uma característica, concorda? Ele funciona como um adjetivo, certo? Então, se ele tá dando característica pro café, todos esses outros caras aqui também vão dar característica pro café. Ou pra seja lá o que for possuído. Porque eles vão se comportar como posse e característica. Eu escrevi certo? Characteristic, sim. Beleza? Então, eles vão se comportar como características, eles vão se comportar como adjetivos. E o que isso quer dizer para nossa vida prática? Isso quer dizer que se a gente usar esses caras, a gente vai precisar necessariamente colocar o que é possuído. Porque senão ferrou, porque senão não tem o que é possuído, e aí eu não sei o que é possuído, e aí eu não entendo a frase. Porque eles só mostram que eles são uma característica que mostra posse pra coisa. Se eu não coloco a coisa, eles não estão mostrando nada. Deu pra entender isso? E aí, se liga. Se esses caras estão aí não entendendo, não fazendo nada, nesse caso aqui da música, eu tenho ali um am e um yours. Eu não tenho o que é your. Ah, então ferrou? Não ferrou porque ele já tá ali do jeito certo, que é o jeito que eu vou te ensinar agora. Mas, o que acontece? Então, eu sempre vou precisar da coisa aqui, certo? Porque ele sempre vai mostrar a posse ou a característica. E aí, a gente pode ter essa versão aqui deles. Mine, yours. É basicamente, você só precisa lembrar do my que vira mine e o resto é só colocar S onde não tem S. His já tem S, não preciso fazer nada. Her, vou colocar o S, vai virar hers. It's, não preciso fazer nada que ele já tem S. Our vai virar ours ou ours, depende se você tá cagando a pronúncia ou não. E o their vai virar theirs. Então, se liga só, eu só peguei, coloquei S onde não tinha S e o único que mudou de verdade foi o my que virou mine. Beleza. E o que esses caras aqui vão fazer? Eles também vão mostrar posse. Só que eles não vão precisar da coisa que é possuída depois. Porque a coisa que é possuída depois já tá embutida, entre aspas, dentro dele. Ah, então ele é posse mais a coisa? É isso aí. Então como que a gente vai usar esses caras e por que eles existem? Então, se liga só. She drank your coffee, ela bebeu seu café. Se eu quiser falar, ela bebeu o meu também, porque eu já sei que a gente tá falando do café, concorda? Ela bebeu o meu também. Aí a gente vai falar she drank mine too. Então, o que esse mine tá fazendo aqui? Você merece um M bonito. Nossa, o tamanho dessa borracha, gente. O que aconteceu? Ela aumentou? Ela aumentou, porque o teclado tava descoisado. Ô, gente, faz tudo de novo, né? Pronto, agora tá bonito. Então, esse mine aqui, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o papel do my mais o coffee. Por quê? Porque o contexto me falou que era o meu café também, porque essas duas frases estão conectadas. Por isso que o contexto é tão importante, por isso que eu fico falando igual uma idiota sobre contexto. Então, she drank your coffee, ela bebeu o seu café. She drank mine too, ela bebeu o meu também. O meu café também. Eu não poderia usar o my ali, porque eu precisaria colocar o coffee.
Mas estaria errado se eu falasse she drank my coffee too? Não, não estaria errado. Só seria chato pra alguém ouvir, porque, tipo, she drank your coffee, she drank my coffee too. Uma repetição, a gente tendencia a não gostar de repetir coisas. Mas se você precisar repetir, repete e já era. O que importa é passar a informação. Esses caras aqui, a gente não vai precisar colocar o que é possuído. Ou seja, o que for possuído sempre vai estar implícito pelo contexto. Nesse caso era o café. E no caso da música? I'm yours. Eu sou seu. Seu o quê? Sua pessoa? A pessoa que você vai ficar? Talvez. Talvez não, é exatamente isso, pelo contexto da música. Beleza? Nossa, olha só que legal, a gente começou já com uma puta explicação de pronomes divertida. Então, vamos lá. Well é bem, e esse well aqui incrivelmente tem uma vírgula. Por que incrivelmente tem uma vírgula? Porque normalmente não tem vírgula em música, porque é música. E esse well, quando ele vier com uma vírgula, é só um bem. Então, sabe aquela palavrinha que a gente fala só pra começar a falar alguma coisa? Exatamente isso, esse well. Ele serve pra isso, fica à vontade pra usar ele sempre que você quiser. Presta atenção na pronúncia, que não é well, é well. Beleza? Então, a gente tem aqui, well, you done me, and you bet I felt it. Muito bom. Vamos lá. Done é o passado particípio do do. Ou seja, a gente tem do, o passado dele que é did, e o passado que é done. E isso daqui é fazer, certo? Fazer com a ideia de executar. Não é fazer, Joana, é fazer, executar. Então, se o do é fazer com a ideia de executar, o done aqui seria feito. Só que aí eu tenho você, feito, eu. Ou mim. Você, feito, mim. Putz, não faz sentido nenhum isso, mano. Então vamos olhar aí, vamos ver o que tá faltando aí pra isso fazer sentido. Porque vamos pensar uma coisa, isso é uma música. Por ser uma música, a galera tá cagando pra gramática do inglês. Porque é mais importante o ritmo, é mais importante a melodia. A gramática é a coisa menos importante que tem aí. Por a gramática ser a coisa menos importante do que tem aí, eles vão tendenciar, não só eles, mas todo mundo que faz música, a não ser que seja, sei lá, MPB, a acabar com a gramática. E é isso que tá acontecendo aí. A gente deveria ter aqui, antes do primeiro done, um have. Porque sem o have essa frase não faz sentido. E por que que ele não colocou o have? Porque o have, quando uma palavra que está sendo usada só para o present perfect, ele não é uma palavra importante, porque ele está lá só por causa da gramática, lá. Quando as palavras não são importantes, os gringos vão cagar a pronúncia delas, igual a gente viu na música da Gloria Gaynor. Se ele vai cagar a pronúncia do have, ele vai fazer só o v, certo? Ele faria isso daqui, ó. Ele faria isso daqui. E o v. Só que, se ele vai cagar a pronúncia, ele nem vai falar esse v. Então ele nem escreveu o v. Entendeu? Ah, então o negócio não tá aqui, o have não tá aqui, porque o cara que escreveu a música escreveu pros gringos, escreveu pros nativos da música, e os nativos da música não precisam desse have pra entender o que tá lá. Por isso que é difícil pra gente fazer essas coisas com música, porque a gente precisa saber de inglês de verdade. Só que, mas Joana, então é meio contraprodutivo a gente fazer isso com música, né? Porque a gente tá aprendendo ainda, então sabe por que não é? Porque as pessoas vão falar desse jeito. O inglês normal é falado desse jeito. O inglês da rua, entre aspas, é falado desse jeito. Eu vou te ensinar esse inglês porque você vai ter que usar ele eventualmente. E eu vou te ensinar esse inglês porque ele é importante de saber. Porque é por causa desse inglês que, se você estiver em alguma escola e você estiver aprendendo o inglês da escola, você vai chegar lá e você vai travar, porque você não tem esse inglês. Então eu vou te ensinar os dois ingleses, o certinho, o bonitinho, etc. E o que acontece de verdade. Porque, é língua, tem pelo menos dois tipos da mesma língua. A língua formal e a língua informal. Eu preciso te ensinar os dois, eu não sei pra que você vai usar. Basicamente.
Ai, desculpa, eu bati no microfone. Tá, então, a gente tem um have ali. Então, seria um você fez me. Ou seja, você me fez. E qual que é a ideia desse fazer? Espero que não tenha menores de idade aí. Porque o verbo to do, ele pode ser usado no contexto sexual pra pegar alguém. Sabe? Ou pegar literalmente. Ou fazer. Uns amigos meus falam fazer. Nossa, fiz tal cara. Mas eles são gays, então talvez seja só gíria de gay. Não sei. O do, quando usado com uma pessoa, ou seja, pode ser I, you, he, she, it, we ou they, a gente vai ter a ideia de fazer coisinhas. E vai ser isso que eu vou escrever aqui, tá? Fazer coisinhas. Porque eu não sei qual que é a posição de você com essas coisas. Não, a posição real, droga. A posição de eu aceito isso em aulas ou não. E aí eu tô colocando fazer coisinhas, porque, tipo, apesar de ser coisa natural humana, o mundo tem problemas com isso. Então aqui seria você me fez, Rau, e você bet é apostar. Então a gente tem bet, o passado de bet é bet, isso daqui é apostar. E esse bet, ele tá no presente ou no passado? Vamos tentar descobrir pela frase. You bet, I sou eu, felt é o passado do feel, então a gente tem feel, passado felt, isso daqui é sentir. Então, felt it, senti isso, tá. Você fez, você me fez e você aposta, eu colocaria um que aqui, que eu senti o que você fez, certo? Então, esse do aqui não necessariamente vai ser sexual, mas tem tudo a ver com ele, tem a ver com o que ela fez com ele, que vai estar mostrando aqui o resto. Tá fazendo sentido, então? Tipo, você fez e eu senti o rolê, mano. Basicamente isso. Daí a gente tem aqui tried. Tried é o passado do try. Try. Tried. Isso daqui é tentar. Ou experimentar. Porque quando você experimenta alguma coisa, você tenta aquela coisa pela primeira vez. Na minha cabeça isso faz completo sentido, mas eu não sei se é o meu jeito de pensar já em inglês. Não sei. E se liga só, depois do tried, tá vindo um to be, certo? To be a gente sabe que é ser estar, porque to be é a coisa mais famosa do inglês, depois de the books on the table. Ainda, vocês jovens ainda falam the books on the table pra zoar alguma coisa de inglês, porque na minha época essa era a zoação master de inglês. E por que ele tá com esse to aqui? Vamos entender isso? Porque isso é bem importante e muita gente nunca explica isso. Eu, inclusive, ainda não fiz um vídeo explicando isso daí. Eu vou só trazer esse moço aqui um pouquinho pra cá, pra gente ter um pouquinho mais de espaço ali, tá? Por quê? Porque a lousa deixa a gente fazer isso. Então, vamos falar disso daí. Eu vou usar frases diferentes, tá? Não vou usar a frase que tá lá. Mais uma. Mais uma. Yay, animal. Essa última foi perfeita para o que a gente quer fazer. Se liga só, vamos dar uma olhada nessas frases, entender qual é o papel de cada uma dessas palavras aí, pra gente ver o que tá acontecendo e como essas palavras estão se relacionando. Dica pra vida. Se você começar a pensar que cada palavra tem uma função, cada uma tá numa frase fazendo um trabalho, a sua vida vai ficar muito mais fácil pra entender o que tá acontecendo na língua.
Tanto no português, quanto no inglês, quanto qualquer outra língua que você quiser aprender eventualmente. E por que eu tô falando isso? Porque é muito difícil a gente entender esse conceito de palavras que têm funções diferentes na frase, porque a escola do Brasil falha absurdamente com a gente. Pelo menos a minha escola é ótima. A minha escola falhou absurdamente comigo e era particular, então não sei. Porque isso daí eu aprendi quando eu precisei ensinar inglês. Eu falei, nossa, mano, é verdade, essas coisas fazem sentido agora. Então, se liga só. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem uma pessoa, P de pessoa. Aí aqui a gente tem uma ação, certo? Vou colocar V de ação. V de verbo, V de verbo. Daí aqui a gente tem uma outra ação. E a gente tem qualquer coisa. Porque, na real, isso daqui nem vai importar, porque eu quero te ensinar. Isso daqui, na verdade, é um pronome. Pronome não. Preposição? Não. Advérbio de lugar? Advérbio de lugar. Tá vendo, ó? Não precisa saber de verdade essas coisas, só precisa saber o básico. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem pessoa, a gente tem ação, a gente tem outra ação e a gente tem tempo. A gente tem pessoa, a gente tem ação, a gente tem outra ação e característica. Tá, da hora. Então, vamos dar uma olhada nessa primeira frase aqui, que a gente já deixou um pouquinho melhor. Se eu for traduzir essa frase, eu tenho eu quero ir lá. Agora vamos pensar aqui, pensa aqui junto com a tia. O que a pessoa eu tá fazendo nessa frase? A pessoa eu tá indo? Não, a pessoa eu não tá indo, porque ir é o que ela quer, certo? O ir é o objeto do desejo dela, vamos colocar assim. Então, esse ir não tá sendo feito pelo eu. Se ele não tá sendo feito pelo eu preciso necessariamente colocar esse to aqui nele. Por quê? Lembra que em inglês não tem variação de verbo? Porque, sei lá, vou pegar aqui o to work, por exemplo. A gente tem to work, a gente tem work. Nossa, isso era pra ser um K. Deu muito ruim ali. A gente tem work, a gente tem works, a gente tem worked e a gente tem working. E acabou, e é só isso que a gente tem de variação desse verbo. Como o verbo conjugado no presente não tem diferença na escrita dele quando ninguém tá fazendo ele, a gente precisa colocar o to, certo? Porque, lembra, eu falei na última aula, verbos não ficam sem acompanhamento de alguma coisa tem que estar acompanhando esse verbo. Porque senão eu não sei se ele tá sendo feito, se ele não está sendo feito. Que é o que tá acontecendo aqui. Não tem ninguém indo. Ir é o que eu quero. Ninguém está fazendo a ação de ir. O que alguém está fazendo a ação é de querer. Por isso que o want está sem o to. Então, quando eu tiver uma ação que não está sendo feita em inglês, ela vai ter que entrar com o to na frase. Ou com o to ou com o ing, mas isso daí deixa que eu vou te explicar quando ele aparecer, tá? Mas é basicamente aquele negócio lá da segunda aula que o ing nem sempre é to be, quer dizer, nem sempre é gerúndio. Eu fiz um vídeo falando sobre isso também, vou deixar aqui embaixo, porque eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque só vou entrar nisso na música se tiver na música. E eu nem li a letra, pra ser sincera, então no X a gente vai descobrir tudo junto. Então, dica master pra vida. Se você não quiser pensar essas coisas que eu te falei, do o que está sendo feito e quem está fazendo o quê, se você não quiser pensar isso, você pode pensar o seguinte: se você tiver uma palavra que representa uma ação seguida de outra palavra que representa uma ação, você vai colocar o to no meio das duas. Esse é o jeito burro de se pensar isso, tá? E por que eu te falo que esse é o jeito burro? Porque esse é o jeito de decorar a fórmula. Decorar a fórmula ajuda? Ajuda. Mas você não sabe por quê. Entendeu? Você não sabe por que o negócio tá ali. Fórmula tá maravilhosa, você pode usar essa fórmula aí, mas eu preferiria que você entendesse quando e como usar, porque aí você nunca vai errar, porque a fórmula nunca vai falhar, porque você vai ter sua cabecinha funcionando. Vamos dar uma olhada aqui nessa segunda frase. Se a gente for traduzir, a gente tem eles têm, vou colocar um que aqui, porque a gente precisa desse que no português, eles têm que trabalhar hoje.
Então, se eu falo que eles têm que trabalhar hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão tendo. Eles não estão trabalhando ainda. Tô falando que eles têm que fazer isso. Então, isso daqui é o que eles têm que fazer. Por isso que tá vindo com o to, porque eles não estão fazendo essa ação. Ah! Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Você precisa... É assim que escreve? Precisa, eu não sei escrever. Eu vou escrever só assim, ó. Pronto, já era. To eat, comer. Esse to aqui tá fazendo dois papéis. Ele tá fazendo o infinitivo. Ele tá deixando desse jeito o to be, pra gente ter o ser ou estar. E, além dele tá fazendo o ser e estar, ele tá fazendo o para. Ah, então, quando for assim, eu não preciso colocar um outro para, porque o to já vai fazer? Aham. O to já se vira sozinho. Então, se você vai colocar o to pro verbo e você sentir a necessidade absurda de colocar o para do português lá, não se preocupa, porque o to já tá fazendo os dois papéis. Então, essa frase aqui, eu teria: você precisa comer para ser ou para estar. Strong é forte. Só que eu não traduziria ser e estar aqui, eu traduziria como ficar. Porque fica mais normal no português. Você precisa comer pra ficar forte. Mas se eu traduzir como ser ou estar, tá errado? Não. Só fica estranho no português. E se a gente for ver aqui, o que você tá fazendo nessa frase? Você tá precisando. Isso daqui é o que você precisa e isso daqui é para o que você precisa aquilo. Ou seja, aqui eu tenho o que você precisa e aqui eu tenho a razão da necessidade. Ou seja, ninguém tá comendo e ninguém tá sendo nada nessa frase. Por isso que eles estão com o to. Ah, da hora. Fez sentido isso? Então, fica a dica master pra vida. Se você precisar colocar dois verbos na frase, você vai olhar pra sua frase e vai pensar o que quem está fazendo e as coisas que não estiverem sendo feitas, você vai muito provavelmente colocar o to lá. Porque muito provavelmente, porque nem sempre vai ser assim, porque é línguas, né? Viva! Tudo bom? Então, a gente tem I tried to be, eu tentei ficar, estar ou ser. E aí a gente tem chill. Só de chill. Chill, presta atenção na pronúncia. Chill é quase igual chill no português. A diferença é que chill no português termina com som de U e chill no inglês termina com som de L. Chill. E vamos jogar no melhor dicionário do mundo, que é chamado Google Imagens. Chill. Olha só, tá vendo chill, daí tem umas maconha aqui, daí tem um chill session com um solzinho, daí tem dois bebês mijando um grafite, daí tem uma menina deitada fazendo uma ligação com alguém, daí tem alguém com os pés pra fora, daí tem pessoas aqui na praia, daí a gente tem o inglês na sua casa, falando que é chill out, olha só. E aqui a gente tem um chill pill, maravilhoso, porque chill pill é como é que é o nome disso? É uma expressão no inglês. Porque o que é chill? Chill, na verdade, é isso aqui, ó, é frio, tá? E qual que é a ideia desse frio? Ele é diferente do cold? Ele é diferente do cold. O cold também é frio e eles são diferentes. Por quê? Quando a gente usar o cold, a gente vai focar na temperatura. Quando a gente usar o chill, a gente vai focar na sensação. Ah! Então, se uma pessoa tá tipo, it's really chilly today, a pessoa está sentindo frio, não importa se tá frio ou não. Geralmente tá frio, porque senão você não sente frio no calor. Mas, sabe, pode nem tá tão frio assim e a pessoa pode usar o chill. E pode estar super frio e a pessoa usar o chill. Depende da sensação que a gente tem da temperatura. Porque a gente usa o chill para falar de frio quando a gente tá falando da sensação incômoda. Então, vou até colocar aqui o incômodo. Incômoda. Só que você viu quanto que eu tive que rodar esse negocinho pra gente chegar num negócio que tava frio mesmo? Então, porque as pessoas pararam de usar chill desse jeito e começaram a usar o chill como fica frio, maluco. Não é frio, já não é o fica primeiro. Fica frio.
A mesma coisa serve se a gente tiver o out junto. Chill out. Fica frio, fica de boa. Hoje em dia, tipo, nos últimos 2, 3 anos, tem tido essa expressão aqui. E eu acho que ela tem a ver com a música, então até faz sentido. Netflix and chill. Isso daqui virou uma pick-up line. Nossa, eu tô te ensinando várias coisas hoje, que da hora. Ela virou uma pick-up line predominantemente americana. Primeiro, o que é uma pick-up line? É uma cantada. Sabe? Cantada do tipo... Nossa, você se machucou? Aí a pessoa... Hã? Quando você caiu do céu. Certo? Uma cantada. Isso é uma pick-up line. Elas são horríveis, mas eu me divirto muito com elas. E o Netflix and Chill virou uma pick-up line. Por quê? Porque os adultos americanos têm virado pra arroba deles, né? Se você não sabe o que é arroba, é um termo novo da internet brasileira pra falar da pessoa que você gosta. Então, arroba é a pessoa que você gosta. Eles viram pra pessoa que eles gostam e... Hey, do you wanna come over? Você quer vir aqui for some Netflix and chill? Pra Netflix e ficar de boa? Porque a tradução é Netflix e ficar de boa. Só que qual que é a intenção nesse ficar de boa? Se você é adulto, você sabe, e é isso aí mesmo que você pensou, tá? Então, isso daqui virou uma pick-up line pra hoje em dia. Então, se você quiser chamar algum gringo ou alguma gringa pra Netflix and chill, você já sabe como. Não aconselho, tá? Não faça nada que eu falo, porque eu não quero ter essa responsabilidade, não. E outra é ser adulto, você faz o que você quiser. Só que aí, nesse chill aqui, eu tentei ficar frio. Por quê? Qual que é a ideia? O chill não é o ficar frio? Ah, é o ficar de boa? Então, eu tentei ficar de boa, tentei não me preocupar, eu tentei, sabe? Aí aqui ele tem uma brincadeirinha com os dois termos, porque se chill é o frio, hot é quente, certo? E a gente tem uma dicotomia aí. A gente tem um contraste de ideias, certo? Porque eu tô falando de frio e aí depois eu tô falando de quente. E a ideia desse contraste de ideias é que ele tá fazendo essa brincadeirinha com as ideias literais das duas palavras, que a ideia literal do chill é frio e a ideia literal do hot é quente. Só que nem o chill, nem o hot estão com o sentido que eles estão aí, mas a brincadeirinha ainda funciona. Então, essa linha em específico é uma linha muito, muito, muito inteligente, linguisticamente falando. Vamos entender por que eu tô falando isso. Daí eu tentei ficar frio, but, que é mas, certo? Mas. Your é you com are, a gente sabe isso. Então, mas, você é ou você está. Daí a gente tem o so. Vamos falar de so. So é então ou tão. E quando que eu vou saber quando ele é qual? Se ele não fizer sucesso, louco, se ele não fizer sentido como então, ele vai ser tão. Tá, mas não tem um jeito mais fácil? Tem. O jeito mais fácil é, se o so vier antes de um adjetivo, se o so vier antes de uma característica, ele é tão. Ah, vamos dar uma olhada aqui pra ver o que tá vindo depois dele. Depois dele tá vindo hot. Hot é quente e hot é uma característica, certo? Se hot é uma característica, esse so vai estar com a ideia de tão. Divertido! É. E vamos falar desse hot aí. Hot, eu falei pra você que é quente, certo? Vamos colocar aqui no Google Imagens. Vai, amigo. Olha aqui os Netflix and Chill. Olha aí, chill já com o modelo do Netflix. Sensacional. Ô, internet é maravilhosa. O que eu ia colocar aqui mesmo? Hot. E eu pronunciei errado, desculpa, deveria ser hot. Hot. Olha só, eu coloquei hot e tá aparecendo só gente bonita e só uma coisa quente. O resto é tudo gente bonita. Porque hot é uma palavra usada pra pessoas bonitas. Então, hot, além de quente, é bonito. Em qualquer sentido, homem, mulher, não importa. Qualquer sentido, homem, mulher, não importa. Só que esse bonito é um bonito necessariamente sexual. Como assim? É um bonito, tipo, que você olha e você fala... Tá? É esse bonito. É o bonito que dá vontadezinhas de fazer coisinhas. É a mesma coisa que sexy? Não. Porque uma pessoa pode ser hot sem ser sexy. E uma pessoa pode ser sexy sem ser hot. Certo? São coisas diferentes. Porque, ó, por exemplo, essa menina aqui... Ela não tá sendo sexy, mas aparentemente alguém acha que ela é hot, porque, mano, colocaram até aqui o emoji
da berinjela. Se você não sabe, o emoji da berinjela representa uma parte do corpo humano. Tá, então hot aí é bonito, mas você é tão bonita, você é tão animal. Daí tem um that aqui pra ser que. I, que sou eu. E aí a gente tem melted. Vamos ver o que é melt. Vamos ver o que é melt. Maluco, olha que delícia. Olha esse queijo. Ele tá melted aqui. Olha só essa manteiga melting. Nossa, mano, manteiga, melhor gordura pra colocar em qualquer coisa, cara. Manteiga é maravilhoso. Olha esse queijo super melted, até escorrendo. Porque qual que é a ideia de melt? A ideia de melt é a ideia de derreter, passar do sólido pro líquido. Então a gente tem melt, passado, melted. E se você é velho como eu, e na sua época o cheddar, o cheddar do McDonald's era chamado de cheddar McMelt. Na minha época ele era chamado de cheddar McMelt. McMelt porque o cheddar tá derretido. Quando na verdade não é nem cheddar esse daí, é um creminho de cheddar que os caras falam que é cheddar derretido, né? Mas não é não. Então melt é derreter. E se liga só. Mas você é tão quente, tão bonita, que eu derreti. Ah, que bonitinho. Então eu tentei ficar frio, mas você é tão linda que eu derreti. Ah, e qual que é a graça? Porque o hot tem os dois sentidos de quente e frio. E o chill tem o sentido de frio, de gelado, e o frio de ficar frio. Então, muito sensacional essa frase. Eu achei muito sensacional. E aí, vamos lá. Próxima linha, eu não sei nem que horas são, quanto tempo eu tô gravando essa aula já, acho que uma meia hora, né? 36 minutos, tá bom. Nossa, que da hora, vai dar pra fazer, tipo, um pedaço bom do próximo negócio também. Bom. Vamos lá. Aí sou eu, fell, é o passado de fall. Então, a gente tem fall, fell e fallen. E o que isso quer dizer? Vou jogar aqui no Google Imagens. Ups, não era pra você ter feito isso, amigo. Coloquei fall ali. Coloquei fall ali no negócio da pesquisa. E a gente tá vendo tudo muito laranja, muito vermelho e pouco verde, né? Mais pra amarelado. Por quê? Que período, que espaço de tempo é esse? A gente tá falando de outono. Por que outono? Porque lá com a vegetação que os caras têm, no outono as folhas caem e americano é um bicho muito burro e aí ele geralmente usa fall pra falar o cair, porque as folhas caem no outono, daí fall virou outono, só que fall, a ideia principal é cair, igual essa foto aqui desse cara caindo. Por que eu falei americanos? Porque britânicos não chamam o outono de fall, britânicos chamam o outono de autumn. Mentira, eles falam eles falam autumn, porque eles são britânicos. Então, isso daqui é cair. Pode ser outono. E pode ser autumn. Então, esse primeiro outono aqui é americano. E esse segundo outono aqui é britânico. Beleza? Nice. Então, I fell. Fell é o passado do fall, certo? Eu caí. Daí a gente tem um right aqui. Aí a gente tem um through, um the e um cracks. Vamos ver todas essas palavras para ver como elas se relacionam uma com as outras. Daí a gente tem right. Right pode ser um monte de coisa, literalmente. Ele pode ser certo. Ele pode ser direito. Direito de correto. Ele pode ser direito de meu direito de andar, meu direito de ir e vir, meu direito de ter dignidade, ok? Ele pode ser esse direito. Ele pode ser direita ou direito, mão direita, lado direito. E aqui ele não tá com nenhum desses sentidos.
Vamos ver o through, o the e o cracks. O the a gente já sabe que é o A. Vamos ver o through e o cracks pra gente tentar entender o que esse right tá fazendo aí. Então, vamos ver o through primeiro. Presta atenção na pronúncia. Começa com TH. E aí a gente vai fazer... E aí é só ru, through, through, through. Então, no que a minha língua tá aqui fora, quando ela vem pra dentro da boca, ela só faz um papá e já era. Through, through, through. Só isso que ela faz. E aí o through, ele é uma palavra que todo mundo tendencia a esquecer, porque ele parece com um monte de outras, mas through. Pra te ajudar a lembrar esse through, eu vou te mostrar uma outra coisa, que eu espero que você lembre, porque foi o que me fez lembrar. Mesmo. Cadê? Eu queria um bonitinho. Esse aqui, olha só que maravilha. A gente tem aqui no Costa o drive-thru. Eles escrevem assim porque tem preguiça de escrever through inteiro. E aí eles escrevem assim. Não, mas essa foto aqui é de estoque. Olha só, temos um gato enfiando a bunda na minha cara. Cadê? Eu quero achar uma foto bonita de drive-thru. Aqui, você faz sentido? Não. Aqui. Aqui, olha só, essa foto aqui tá maravilhosa. Nossa, ela é brasileira aqui, ó, um saída aqui. Da hora. Vamos colocar essa foto lá. Por que drive-thru? Porque o through... Ti, sai daí pra mim, por favor. Sai daí pra mim. Não, meu amor, sai. Não fica aí, não. Não. Sem pisar no teclado. Sai. Vem cá. Oh, que difícil essa vida, né? Bichos, tenha bichos. Eles não dão trabalho. Gato não dá trabalho nenhum. Gato é super de boa. Então, o through, que pode ser escrito do jeitinho que tá ali na foto, assim. Through. Ele tem a ideia de através. E é assim que escreve através? Não sei. Não tô aqui pra te ensinar português, me perdoa se eu errar português, porque eu vou errar português, eu não vou saber como escreve um monte de coisa em português, e é a vida, tá? Não tô aqui pra te ensinar português, não liga pra mim pra português, liga pra mim pra inglês. Português não é o meu forte, nunca foi, não será. Nunca. Mó difícil português. E por que a gente fala drive-thru pra isso daqui? Porque que acontece? O restaurantezinho tá lá, certo? Então, esse aqui é o restaurante. Daí tem um túnelzinho aqui, um caminhozinho aqui, um outro caminhozinho aqui. E aí aqui geralmente tem o parking lot, tem o estacionamento. E você pode andar com o seu carro através do restaurante. Por isso que chama drive-thru. Porque a ideia do thru é essa ideia de através. Só que aí pensa comigo, se eu vou através de alguma coisa, eu passo por essa coisa, concorda? Então o thru também pode ser a ideia de passar por. Se a gente usar com um go, por exemplo. Go through, passar por alguma coisa. Porque o through da ideia do através, o go da ideia do ir através de alguma coisa, é passar por alguma coisa, certo? E é assim que vai funcionar o through? Relaxa que a gente vai falar muito do through ainda, tá? Por isso que eu nem vou me preocupar em escrever esse outro negócio aí, porque a gente vai ver isso. Então a gente sabe o que é through, vamos ver o que são cracks. Cracks. Então é isso aí. O que é isso aí? Rachadura, exatamente. Então, crack é rachadura. Pode ser rachar também? Pode. Só que a gente vai ter crack, passado, cracked. Isso daqui é rachar. Mas é rachar no sentido de acontecer isso daqui, tá? Não é rachar qualquer outra coisa. Rachar, tipo, crack on the wall. Por exemplo. Aqui nós temos cracks em paredes. Se eu colocar crack on screen. Olha só o que acontece. Essa aqui é a ideia do crack on the screen. Que a ideia do crack é a rachadura, tá? Então, olha aqui. Nossa, que dorzinha, hein? Esse crack aqui. Sabia que eu nunca na minha vida cracked a screen de um telefone? Nunca. Conta pra mim se você já. Eu nunca. Acho isso muito louco. Duas coisas que eu acho muito louco de nunca terem acontecido comigo. Ter cracked a tela de um telefone e nunca ter sido assaltada, mesmo morando em São Paulo. Duas coisas que eu acho muito estranhas.
Fico feliz de não fazer parte de nenhuma dessas estatísticas, mas acho estranho. Então, crack aqui a gente sabe que é rachadura. Então, eu caí, right, através a rachaduras, ou as rachaduras. Então, esse right aqui, ele tem esse sentido de certo, direito, direita e tal, lá. Só que, cara, não faz sentido aqui, concorda? Então, vamos dar uma olhada. Se o right dá a ideia de certo e tal e lá, se eu falo que alguma coisa tá right em algum lugar, eu tô falando que a coisa tá certinha naquele lugar. Ou seja, esse right, ele vai dar a ideia pra gente de bem. Mas não é bem igual a well, não é bem igual a estou bem. Ele é um bem tipo, tá bem aqui, ó. Tá exatamente aqui. Essa é a ideia de bem com a ideia de exatamente, tá? Bem, exatamente. E é isso que ele tá falando aqui. Eu caí bem pelas rachaduras. Ou seja, qual que é a ideia? A mina fez os rolês com ele e tal, ele tentou ficar de boa, mas ela é tão animal que ele derreteu. E aí ele tem aqui, I fell right through the cracks. Que o que ele tá falando, poeticamente, é basicamente nossa, eu tentei não me apaixonar por ela, mas foi impossível, mesmo eu tentando não, eu caí lá dentro dela, do amor e etc. Tá, é basicamente isso. E a gente tem aqui, now I'm trying to get back. Now é agora, presta atenção na pronúncia, now. Agora. Daí a gente tem eu, am, estou, ou sou. Daí a gente tem try com ing. Try a gente já viu hoje, que é tentar ou experimentar. Então, eu estou, to be, ing, quando eu tenho o combo, to be, ing, quando eu tenho este combo aqui, eu tenho estar fazendo. Então, nesse caso aqui, a gente está tentando. Então, agora eu estou tentando. Daí a gente tem o get e a gente tem o back. Eu não vou falar com você sobre o get, porque você vai aprender o get conforme ele for aparecendo. Se você tiver dúvida sobre o get, se você morrer de vontade de entender o get, eu vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo que eu fiz a semana passada, ou 2 semanas atrás, não sei, falando sobre o get. Talvez você já tenha inclusive assistido ele. Se você não assistiu, fica à vontade. Mas na real, você nem precisa assistir ele pra ser sincera, tá? Porque a gente vai aprender o get do jeito certo de aprender o get, que é vendo o get sendo usado. Fim. Acabou. Mas se você quiser ver, eu vou te dar a oportunidade de, porque eu acredito na liberdade. Vamos falar de back. Back. Meu Deus, nossa senhora, essa lousa já tá bonita, hein? Gostei. Vamos falar de back. Back é atrás ou costas. Porque costas mesmo, tá? Essas costas aqui são back, ok? Então, a gente tem essas costas. Nossa, que saudade de ganhar massagem. Pegar umas baquetas pra sair batendo. Então, back é costas ou atrás. E aí, o que acontece? Essa palavra, ela é bastante usada com outros verbos pra falar direção e movimento. Então, por exemplo, se eu falo go, que é o ir, com back, eu tô falando voltar. Porque go é ir, back é atrás, voltar. Atrás é voltar. Quer dizer, ir atrás é voltar, certo? Se eu falo come back, eu tô falando voltar também. Só que aí a gente tem a diferença do go com come. Nesse caso, a gente tem o get com o back. E qual que é o sentido geral do get? É o sentido de mostrar transição, mostrar mudança. Então, se esse get tá aqui mostrando mudança pra mim, esse back, ele vai me mostrar a direção da mudança. Então, isso daqui eu tô falando, eu tô tentando voltar. Voltar, Joana. Voltar. Por quê? O back dá o atrás e a costas. E o get dá a mudança, dá a transição. Então, se eu vou mudar pra trás, eu tô tentando voltar. Da hora. E agora que eu vi que eu comi o ado agora. Beleza? Então, só pra gente saber, a gente tem o get. O passado do get é o got. E aí, a gente tem o possível passado, passado particípio gotten. Por que possível? Porque isso daqui é coisa de americano em situações específicas que eu não me lembro agora, porque
Por que eu não uso gotten? Porque eu sou preguiçosa e uso got pra tudo. Porque o got, ele pode ser tanto o passado simples quanto o passado particípio. E a ideia do get é a ideia de mudança. Nossa senhora, não sei o que aconteceu na minha cabeça. Mudança. Transição. Nossa senhora. Ah, que eu já tava pensando no D. De status. A minha cabeça é muito estranha. Principalmente quando eu tô escrevendo. Então, o got, ele pode ser tanto passado simples quanto particípio. E você pode usar o got pros dois. Não tem esse rolê de, americano, se eu usar em algum lugar vai dar ruim, ou a outra é britânico, se eu usar em outro lugar vai dar ruim. Não. Usa o que você quiser e tá tudo bem. Nesse caso, usa o que você quiser e tá tudo bem. Quando a diferença de um país pro outro for relevante e falar coisas diferentes, eu vou te falar e vou falar pra você prestar atenção. Nesse caso, dane-se, use o que você quiser. Eu, particularmente, uso got, porque eu sempre vou pelo jeito mais fácil em tudo que eu faço na minha vida, porque eu sou preguiçosa pra cacete. Então, aqui a gente tem, agora eu estou tentando voltar. Então, você fez, você me fez, e eu aposto que você sentiu. Eu tentei ficar de boa, mas você é tão quente que eu derreti. E eu caí bem, tipo, eu me ferrei porque eu tava tentando não fazer aquilo, mas eu fiz. Porque, pensa comigo, se cair por entre as rachaduras não é fácil, né? Então, tipo, eu tentei não, mas ferrou mesmo assim. E agora eu tô tentando voltar, eu tô tentando sair das rachaduras. Ah, nice. Nice. Vamos dar uma olhada nessa frase aqui. E aí, a gente vai ver o resto. Nossa senhora. Nossa, não é à toa que você tava tendo dificuldade pra traduzir isso daqui, Emanuel. Mandou mal essa música, gostei. Gostei mesmo. Olha, tem um reckon aqui. Que incrível. Difícil ter um reckon em música. Boa. Essa música vai ser boa. A gente vai aprender bastante coisa com ela. Vamos lá, então. Na primeira... Como é que é o nome disso? Frase dessa estrofe. Peraí, que a minha janela tá fazendo um barulho que tá me irritando. E aí a gente faz assim porque ela para de fazer barulho, eu acho. Vamos ver, não é mesmo? Tá, daí a gente tem aqui before the cool done run out. Tá, já entendi. Vamos lá. A gente tem before. Porque eu não sei se você viu, eu nem vi a letra antes de começar a aula. Eu só peguei a letra e comecei a aula. Porque eu gosto de viver perigosamente. Na verdade, não é isso. Eu gosto de mostrar pra você que nem sempre a gente vai saber tudo. E é legal saber que nem sempre a gente vai saber tudo. Before é antes. Daí a gente tem aqui the e cool. Cool tá junto com essas palavras aqui. Porque o cool, e eu vou deixar aqui perto mesmo, é frio. Ok? Só que além de frio, ele pode ser legal, da hora, maneiro. Beleza? E qual que é a diferença do cold pro cool? Em temperatura, o cool é menos cold do que o cold. Que difícil que foi falar isso. O cool é menos frio. O cool é menos frio do que o cold. Tá? Vou até colocar aqui, menos frio. Mas, vou ser sincera, pra temperatura as pessoas tendem a usar o cold ou o chill. E na verdade eles nem usam o chill, eles falam chilly. Wow, it's kind of chilly today, right? Tipo, nossa, tá meio frio hoje, né? Tá meio friozinho hoje, né? E aí eles usam o chilly porque o chilly é a característica do chill. Porque o cold já é frio, só que o chill não é só um adjetivo. E aí a gente precisa transformar ele. E aí tal. Desculpa, é o rolê das classes das palavras. Se você tiver dúvida em classe de palavras, se você não souber como usar uma palavra, joga lá no dicionário. O dicionário vai te contar o que a palavra é. Olha só. Noun, ou seja, uma coisa. Verbo. Adjetivo. O dicionário te conta, tá? Pra você saber como usar a palavra. Na dúvida, olha o dicionário. O dicionário tem tudo que você precisa saber.
Dicionário é muito mais esperto do que você ficar seguindo gente que faz lista no Instagram ou, sei lá, no Facebook, que raios que as pessoas fazem. Dicionário é bem melhor. Então, antes, o frio, done, seria o passado do particípio do do, certo? Então, antes o frio feito, run. Run. Passado, ran. Particípio run. É correr. E out é fora. Então, se eu falar run com out, eu tenho correr fora. Mas peraí. Correr fora. Vamos colocar aqui. Eu sei, tá, o que é. Eu tô fazendo isso pra gente ter como é que é o nome? A ideia do que as pessoas pensam, porque na verdade o Google Imagens ele é maravilhoso pra gente ver o que as pessoas pensam com termos, porque ele coloca sempre os termos que estão mais elencados na internet, então é maravilhoso. Então aqui, ó, a gente já descobriu que tem alguma coisa a ver com esse jogo aqui, que é Cricket, que eu vi aqui o nome. Que é um jogo que ninguém entende na real, e ele é uma grande piada dessas coisas. Mas, olha só, olha só uma coisa do Mairo Vergara. O Mairo Vergara é tão ruim, tadinho dele. Aqui, ó, essa frase aqui tá maravilhosa. Essa frase, esse troço aqui. Ou essa daqui também, maravilhosa. Porque, ó, will the ocean ever run out of fish? E aí a gente tem aqui um medidor de gasolina. E aí a gente tem aqui a bateria de um Tesla e tal. E aqui o rolê do negócio. E aí o que acontece, ó? Pensa só. Out é fora, certo? Run é correr. Imagina que os peixes estão tudo correndo para fora do oceano. Vai ter peixe lá? Não vai ter peixe lá. Então, quando a gente run out de alguma coisa, a gente não tem mais essa coisa termina. Que é o rolê daqui, ó. A pessoa ran out no passado, run, presente, ran, passado. A pessoa aqui ran out de gasolina. E muitas coisas de cricket. Aparentemente é uma coisa muito normal de cricket, né? Mas, olha aqui, a pessoa ran out of money. Ou seja, run out é ficar sem. Se é ficar sem, pode ser também acabar, concorda? Que da hora! E isso daí é o que é conhecido como phrasal verb. E esse é o jeito que a gente vai aprender phrasal verbs, tá? A gente vai aprender eles conforme eles forem aparecendo do jeito natural. Porque não faz sentido nenhum pegar uma lista disso e decorar. Porque não adianta. Contexto sempre importa. Contexto é a coisa mais importante para uma língua. Então aqui, por que eu tô falando que contexto é sempre importante para uma língua? Porque, eu não sei se você lembra, mas eu fiquei uns 2 segundos parado olhando para essa frase, porque essa frase, ela tá gramaticalmente errada, e porque ela tá gramaticalmente errada, foi um pouco mais difícil de eu entender o que ela quis dizer. Porque, se liga só, antes da parte da hora feita, terminar. E por que eu traduzi assim? Porque a única coisa que faz sentido, e faltou um S aqui. Por quê? A coisa legal feita é uma coisa. Então, deveria ter um S pra he, she, it, porque esse daqui é um it. E por que ele não colocou S? Porque é música e ele faz o que ele quer. Então, isso daqui seria antes disso, antes do que eu falei no outro negócio, antes da parte legal, que já tá feita, terminar, sabe? Eu vou fazer sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Tá? Fez sentido isso? Essa é a ideia aqui. Porque o done tá sendo como feita. O cool é a coisa que foi feita. E aqui o terminar. Essa frase aqui é modo mal pra entender mesmo. E vamos falar disso daqui. Isso daí, eu vou falar da pronúncia disso quando a gente for falar de pronúncia, tá? Mas, só pra lembrar a gente, isso daqui... vírgula voadora LL, esse LL, fez uma carinha feliz, representa o will, e o will
coloca entre aspas no futuro, porque a gente sabe que é presente. Se você não sabe que é presente, assiste a segunda aula, porque tá lá. Eu falei disso. Inclusive, se você não assistiu as 3 primeiras aulas do clube, assista, pelo amor de Jeová, porque elas vão fazer toda a diferença na tua vida. Sério, mesmo. De verdade. Então, beleza. A gente tem aqui esse cara aqui que vai dar a ideia de futuro. E, só pra lembrar, a gente vai usar ele como... A gente vai colocar ele antes da ação que vai ser feita no futuro. Então, por exemplo, o que eu vou fazer hoje? Eu vou gravar vídeo depois da aula. Então, eu vou escrever aqui... Não, mentira, eu vou falar que eu vou ter aula de francês, porque eu vou ter aula de francês mesmo. I will have French class. Você viu que eu fiz o French com letra maiúscula? Porque línguas e nacionalidades, letras maiúsculas, tá? Então, esse will tá andando junto com esse have pra falar eu vou ter ou eu terei, ok? Eu preciso dos dois juntos pra eu ter a ideia do futuro. Pra negar, o will pode pegar o not e vir como won't. I won't have French class. E ele também pode vir como will not. E dá na mesma? Dá na mesma. Mais ou menos dá na mesma. Por que mais ou menos, Joana? Porque se você quiser enfatizar a negativa, eu sugiro que você faça desse jeito, porque fica mais fácil. French class. E para perguntar, o will pula pra frente da pessoa, como tudo na nossa vida. Will lie, presta atenção na pronúncia, will lie, will lie. Por que dark L, um light L? Por que esse aqui virou light L? Porque ele tá seguido de som de vogal, L seguido de som de vogal, light L, will lie. Will I have French class? Beleza? Então, é assim que a gente vai usar o will, só para dar aquele recapitula na nossa vida. Lembrando que ele coloca entre aspas no futuro, entre aspas porque não tem futuro de fato. E aqui a gente tem I com will e o be, ou seja, eu serei ou eu estarei. E aí a gente tem um verbo com ing, então aqui a gente tem um eu estarei. Porque eu tenho dando o já dei a tradução, saco. Que a gente tem o ing aqui, certo? E aí... Vamos já abrir uma coisa nova? Vamos já abrir uma página nova. Então, deixa eu salvar essa daqui. Brainstorm Club. 12, 13. Como que é o nome dessa música, gente? I'm yours. Ô, amigo, não era pra você ter feito isso. I'm yours. Daí a gente vem aqui e escreve aqui. BSC, I'm yours, página 1. E a gente não vai salvar em Photoshop, a gente vai salvar em JPEG. Isso aí. E salvou. Ah, que maravilha. Muito bom. Daí agora a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assim, a gente vai pegar você, vai colocar você de branco. E aí a gente vai escrever aqui. Ups, não era pra gente ter feito isso, não? É. Viva, muito bom. Agora tá tudo pronto. Give. Give. Passado. Nossa, que longe que ficou, né? Passado é gave. E o particípio é given. Isso daqui é dar. Então, eu estarei dando isso. Tá. Eu estarei dando isso. Meu e uma heresia para uma pessoa que fala que gosta de gramática. Eu sei o que tá escrito aí, tá? Eu tô te dando tempo também para pensar. Porque, ó, se liga só aqui comigo. Eu estarei dando isso. Você concorda pra mim que ter um para aqui ajudaria? Eu estarei dando para isso. Meu, e a gente tem bestest. Vamos falar disso, que isso é horrível, mas é interessante, ao mesmo tempo que é horrível. Então, se liga só. A gente tem um negócio chamado superlativo. O que isso aqui quer dizer?
Quer dizer que o negócio é tão animal, mas tão incrível mesmo, que você nem comparar com o resto do mundo você compara. Quer dizer, você nem comparar com uma pessoa você compara com o resto do mundo. Então, por exemplo, sei lá, o Keanu Reeves é o melhor ator do mundo. Ele tá acima dos outros atores, na minha opinião. Mentira, não tá, mas é no exemplo, tá? Ele tá acima dos outros atores, se eu falo que ele é o melhor do mundo. E é isso que o superlativo faz pra gente. Ele coloca as coisas como acima das outras coisas que você tá comparando, que podem ser de um lugar. Geralmente, a comparação vai ser feita com lugares, tá? Então, sei lá, eu sou a pessoa mais baixa da minha casa. E eu sou mesmo, ninguém é mais baixo que eu. Porque eu tenho 1,5 m de altura. 55, não vou tirar 5 centímetros, 5 centímetros fazem muita diferença pra uma pessoa de 1,5 m. Fazer o quê, né? E eu posso falar também que eu sou a pessoa de cabelo mais azul da minha casa. Talvez do meu bairro. Porque eu moro num bairro muito, muito estranho de São Paulo. Certo? Então, quando a gente faz esse superlativo, a gente não tá comparando com uma pessoa específica, a gente tá comparando com lugares. E é isso que ele tá fazendo aqui. Ele tá falando que ele vai fazer uma coisa de uma forma em específica na situação que ele tem. E o que acontece com o superlativo? A gente vai adicionar EST em palavras de uma sílaba só. Mas, Joana, toda vez que eu virei para um professor de inglês meu e ele falou: não se separa a sílaba em inglês, desencana disso. Na verdade, não é que isso não acontece, é que ele não sabia separar a sílaba em inglês. Porque a separação silábica de inglês é difícil. E sendo sincera, você nem precisa saber separar a sílaba. Sério? Nem precisa saber. Você precisa saber o básico silábico de inglês para você conseguir fazer as outras coisas. Mas você não precisa saber separar a sílaba. Não faz diferença nenhuma na vida saber separar a sílaba ou não. Mesmo. Real, oficial. Se fizesse diferença, você sabe o que eu falaria. O que é importante a gente saber sobre sílabas? Sílabas em inglês são divididas por sons. Ou seja, a grafia da palavra não tem nada a ver com a sílaba dela. Por exemplo, isso daqui, se a gente fosse pensar português, nice. Isso teria 2 sílabas em português, certo? E a gente separaria aqui, certo? Em inglês tem uma sílaba só. Por quê? A gente só tem isso daqui de som. Nice. Se você fala a palavra numa tacada só, ela tem uma sílaba só. Se você não fala a palavra em uma tacada só, ela tem mais de uma sílaba. Vamos entender isso daí então direito agora. Então, vamos achar aqui feel. Uma sílaba só. Uma vez só. Vamos ver se a gente acha uma palavra grande. Netflix. 2 sílabas. Net e flix. Autumn. 2 sílabas. Autumn. Through, uma sílaba só. Back, uma sílaba só. Before. 2 sílabas. Before. É assim que se separa a sílaba em inglês? É assim que se separa a sílaba em inglês. Você precisa saber muito de som de inglês para fazer isso com naturalidade, para saber onde que cada som para e onde que cada som continua. O importante para você saber hoje é, se for uma palavra que você não falar numa tacada só, tipo, de verdade, faz o teste aí. Fala crack ou fala through e aí depois fala before. Vê como é diferente. Crack, uma tacada só. Through, uma tacada só. Before eu faço em 2 tacadinhas. Uma micro tacada e uma tacada. O back eu faço numa tacada só. O crack eu faço numa tacada só. É assim que a gente vai separar a sílaba em inglês. Quanto mais tacadinhas a gente tiver, mais sílabas a gente tem. E por que eu tô falando disso? Porque a gente vai colocar o EST quando a gente tiver uma palavra de uma sílaba só. Que é o caso aqui do nice. Então, se eu for falar o mais legal, eu vou falar the nicest. Que eu vou pegar o nice, vou adicionar EST, eu não preciso colocar outro E, porque ele já tem um E aqui, então the nicest. Esse aqui seria o mais legal. Beleza? Tá fazendo sentido isso? E como que vai ser isso daí para palavras que não tem uma sílaba só, Joana? Peraí que eu vou dar mais uns exemplos de palavra com uma sílaba só. Por exemplo, hot.
hot. Eu já tava escrevendo o superlativo. O mais quente vai ser hottest. Por que eu dobrei aqui? Porque ele termina em consoante, vogal, consoante. Se terminar em consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante. Por quê? Porque esse cara aqui não tem o E, que senão seria hotel. Por isso que a gente fala hotel. Se não tem esse E aqui, do Magic Key, tem aula falando sobre ele, vai assistir essa aula se você não viu. Porque não tem o E, eu preciso manter o padrão da grafia para eu saber a pronúncia, tá? Então é por isso que dobra quando a coisa termina em consoante, vogal, consoante. Porque não tem o E. Então, hottest seria o mais quente e assim por diante, certo? Quando a palavra tiver mais de uma sílaba, por exemplo, intelligent. Intelligent. Tem pelo menos 2 sílabas aí. Preciso saber se tem 2 ou 3? Não. Por quê? Isso daqui vai só para uma sílaba. Se tem mais de uma sílaba, não importa se tem 2, 3, 15 sílabas numa palavra. Se tem mais de uma, é isso que vai acontecer. Ah, por isso que fica fácil de conseguir fazer isso? E é só pra isso que você precisa saber separar a sílaba em inglês. Só pra isso. Então, você não precisa saber separar a sílaba em inglês. Você precisa saber identificar uma sílaba e mais de uma sílaba. O resto, dane-se. Então, intelligent tem pelo menos 2 sílabas. Eu chutaria até 3. Eu chutaria isso daqui de separação. Tô chutando. Por quê? Porque não precisa saber de fato. Você precisa saber só se tem uma ou mais de uma. Então, esse intelligent aqui tem mais de uma sílaba. E o que vai acontecer com ele? Porque ele já tem mais de uma sílaba, eu não vou adicionar o EST. Por quê? Porque esse EST também é uma sílaba. Então, a partir do momento que eu coloquei o EST aqui no nice, essa palavra tem 2 sílabas agora. Como essa palavra já tem mais de uma sílaba, eu não vou adicionar mais sílabas nela. O que a gente vai fazer? A gente vai usar the most. Então, se eu for falar, tipo, sei lá, o Einstein é o homem mais inteligente. Einstein, faltou S. Einstein is the most intelligent man. Então, Einstein é o homem mais inteligente. Eu usei aqui o the most, porque o intelligent tem mais de uma sílaba. Então, é assim que a gente vai usar o superlativo. E eu falei tudo isso do superlativo pra falar pra você que o que tá lá na música, que é isso daqui, tá completamente errado, tá? Completamente errado. Por quê? Se liga só, a gente coloca o EST, né? Pra fazer o superlativo. Se liga só, a gente tem um EST e a gente tem outro EST. A gente tem 2 ESTs. O que tá acontecendo aí? Da mesma forma que a gente não fala mais bom, a gente fala melhor em português. Quando a gente for fazer isso com o good, a gente não vai falar goodest. A gente vai falar best. Então, o best já é o good com o EST. E aí ele foi e colocou mais um EST. Então, seria o melhor, o mais, sabe? E isso é uma coisa que é comum de crianças fazerem. É uma linguagem meio infantil. Criança mesmo, sabe? De uns 4, 5 anos, 4, 5, 6 anos. Não é comum adultos falarem dessa forma. E eu achei bem estranho isso tá aqui. Mas, sei lá, talvez seja o jeitinho dele com a menina, né? Ou com o menino, não sei. Certo? Então, tá errado aquilo lá. A gente vai traduzir como best, ok? E porque é o jeito que vai ficar pro good. A mesma coisa pro bad. O bad também não vai ficar baddest. O bad vai ficar worst. E tem mais uma palavra, que é o far, que a gente pode ter farthest ou furthest. E qual que é a diferença dos dois? O farthest, a gente tá falando de distância real, porque far é longe, certo? Farthest seria mais longe. Então, farthest, a gente tá falando de distância real.
Quando a gente falar do furthest, a gente não necessariamente tá falando de distância real, a gente tá falando de coisa metafórica. Por exemplo, eu tô lendo um livro que chama The Art of Asking, da Amanda Palmer. E eu já tô bem further no livro. Eu já tô bem... Eu ainda não tô no furthest que eu consigo chegar, porque o furthest é a última página. Mas eu tô quase lá. Tá? Então, esse aqui de baixo, ele é metafórico. Ele não necessariamente vai ser real. Por exemplo, eu posso virar e falar... preciso pesquisar isso mais. Vai ser essa a ideia aqui. Beleza? Não essa é a ideia em específico. Essa daqui seria o mais de todos. Mas essa é a diferença do farthest pro furthest. Tá? A distância real e a distância que não é distância. Então, aqui ele tá falando que ele vai dar o melhor dele mesmo. Porque isso daqui tá sendo só um mimizinho desse. E que horas são? Acho que já deu mais de 1 hora, hein? Já deu 1h15. Então, se já deu 1h15, a gente vai parar aqui nesse pedaço. Deixa eu salvar isso daqui. Página 2. JPEG. Salva aqui. A página 2 ainda não vou deixar disponível, que eu vou escrever nela ainda, tá? Só vou deixar a página 1 disponível. A página 2 só vai baixar depois que ela estiver pronta, que ela estiver cheia. E na próxima aula a gente vai continuar daqui. Oi, essa aula tá legal, meu. Tá muito boa essa aula. Tô gostando. Bom inglês aqui, hein? Bom inglês. Boa pedida, Emanuel. Boa pedida, boa pedida. Então, isso que nós temos para essa aula. Nos vemos ainda essa semana. E assim que eu pensar num desafio, eu vou colocar o desafio lá. Eu ainda não pensei no desafio, então foi mal. E é isso aí que nós temos. Então você se cuide. E a gente se vê logo menos. E vai ter vídeo no canal hoje também. E eu vou deixar os links aqui embaixo e tal. Tá? Eu deveria ter anotado que links que eu preciso colocar. Se eu esquecer de algum, você me avisa? Obrigada. Então, beijo, até a próxima aula. Stop recording.